Fala, meus amigos! Fala, nação tricolor ligada, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral que é extremamente importante para a gente. Vamos começar falando sobre valorização dos nossos ativos. Falei recentemente sobre a posição de ponta esquerda, a posição de ponta direita, e agora vamos falar sobre a lateral esquerda, uma das posições que tivemos nessa temporada grande destaque, né? Através, evidentemente, do nome dele, Luciano Juba, contratado junto ao Sport, de graça, sempre bom destacar, como um meio-campista pela esquerda, um ponta, e aqui no Bahia ele se tornou lateral, uma posição que ele já tinha tido conhecimento e se desenvolvido no seu processo de formação como atleta, e como lateral ele atinge um nível elevadíssimo, e eu acho que o nível extremo dessa evolução dentro do nosso cenário é com a convocação para a seleção brasileira, né? Mesmo que não tenha sido utilizado por Ancelotti, apenas elogiado, ele foi reconhecido, ele teve a validação do seu esforço, bom nível de jogo, e isso evidentemente gerou uma grande valorização em números, né, em termos mercadológicos, financeiros. E o pessoal do Transfer Market, que sempre faz esse tipo de levantamento ao final das temporadas, atualiza ali as métricas, atualiza os números, trouxe aí que agora o Luciano Juba está avaliado em 11 milhões de euros, um valor que supera 70 milhões de reais e está apenas atrás de um jogador da sua posição no futebol brasileiro, o Joaquim Piquerez, lateral esquerdo do Palmeiras, que já bateu, voltou à Europa, que também tem um excelente nível de jogo, que também não é nenhum cara muito velho, experiente, ou seja, ainda tem mercado em outras regiões, em outros continentes, e foi reconhecido aí no momento como o lateral esquerdo mais valorizado do futebol brasileiro. Temos destaque para Reinaldo, né, jogador que foi bem no Mirassol e merece um reconhecimento pela boa temporada que fez, temporada consistente, sólida, com muitas participações em gols, mas já é um cara mais experiente, então não tem tanto lastro para poder evoluir, não vai estar tão valorizado quando a gente para poder analisar mercado, possíveis mercados externos e tudo mais, né? Então tá aí o reconhecimento ao nosso querido Juba, Jubinha, que merece de maneira muito justa aí ser considerado um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro de maneira geral. A gente, inclusive, já soltou algumas exclusivas sobre interesses de times de fora em Luciano Juba, né? Mas até o momento nada avançou, o Bahia nem esteve muito disposto a ouvir essas propostas. Ele, inclusive, está caminhando para uma renovação com o Bahia. Vamos aguardar aí para ver o desdobramento da história. Qualquer novidade, evidentemente, você verá aqui no canal. Quem pode estar voltando é esse cara que aparece na sua tela, Vitor Hugo, foi muito bem aproveitado no Atlético Mineiro, de maneira até inusitada, teve uma boa performance por lá, não porque é um jogador ruim, ele teve muitos problemas em questões emocionais, psicológicas aqui no Bahia, que sem sombra de dúvidas pesaram muito, e a gente reconhece isso, né? Mas porque ele não estava confiante, e lá ele conseguiu resgatar essa confiança. Resgatou tão bem que Sampaoli queria a manutenção do atleta. Mas quando o Atlético Mineiro colocou na balança ali o que ainda pode ter de retorno financeiro com o jogador, preferiu segurar a onda, como a gente costuma dizer, né? Como se diz na expressão. O Bahia pediu cerca de 7 milhões de reais, o Bahia não queria renovar o empréstimo, eu acho que faz isso de maneira correta, acertada, né? Porque na pior das hipóteses chega a ser um acordo com o jogador pela liberação dele, né? Eu acho que não vai acontecer, acho que o Bahia consegue negociá-lo. E não reforça um time rival, né? Um time que está aí disputando junto com o Bahia com outras competições, né? Então o Bahia toma a decisão de cobrar esses 7 milhões, o Atlético Mineiro toma a decisão de não pagar esses 7 milhões e vida que segue, né? Quem trouxe a informação foi o Igor Tech, que cobre a equipe do Atlético Mineiro. O Bahia ainda pode, né, de certa forma, envolver atletas, querer desenvolver uma negociação mais aprofundada. A gente está vendo agora um negócio envolvendo muitos jogadores entre Botafogo e São Paulo. Não é nada impossível o Bahia analisar o cenário e ter interesse em algum jogador do Atlético Mineiro, como a gente já falou aqui em alguma oportunidade, e envolver Vitor Hugo nessa negociação. Mas até o momento não há nada nesse sentido. O interesse é mais do Atlético com o Bahia do que do Bahia com o Atlético, né? E esse interesse do Atlético com o Bahia acaba não se justificando em termos financeiros. Outro destaque, gente, do nosso plantão tricolor de hoje, vou até fechar as outras abas aqui para a gente focar mais nisso, é a respeito do Kiki Oliveira. A gente já sabe que a situação está muito encaminhada, a gente já sabe que a tendência é que o jogador venha para o Sport Clube Bahia, a gente já sabe de tudo isso, tá? Mas temos novidades importantes com relação a valores. Algumas fontes
lá de Porto Alegre trouxeram essas notícias. O jornalista Diego Torbes foi quem, pela última vez, trouxe informações mais aprofundadas, falando que o Grêmio deve receber cerca de 2,2 milhões de reais pelo empréstimo por parte do Bahia. E se for bem e o Bahia desejar adquirir em definitivo, o passe fixado está em 4 milhões de dólares, o que significa cerca de 22,1 milhões de reais. E aí o Grêmio vai ter praticamente o retorno aí sobre o investimento que fez de 4,5 milhões de dólares junto ao Los Angeles FC. Ou seja, né, isso daí que ele falou, se tudo der certo, o Grêmio vai ter esse dinheiro recuperado. O Diego Torbes trouxe a informação, né, jornalista que eu já dei o crédito aqui, mas tivemos aqui um aprofundamento que eu julgo como interessante ser destacado, lá da Rádio Gaúcha, da GZH, local em que eu já tive o privilégio de conhecer de perto, né, como convidado no período de Libertadores, em que o Bahia enfrentou o Internacional na Libertadores e o Grêmio no Brasileiro. Tiveram a oportunidade de apurar, averiguar melhor essa situação. E quem falou um pouco mais sobre isso foi o Bruno Flores, jornalista lá da Rádio Gaúcha. E eu vou botar o áudio aqui para vocês entenderem. Vamos lá. O Bahia se mexeu fazendo uma proposta que é a seguinte, e que foi aceita pelo Grêmio e agora pelo Christian Oliveira. O Bahia está pagando, Debona, 400 mil dólares pelo empréstimo do jogador até o fim de 2026. Então o Grêmio, neste momento, já vai receber 2 milhões e 200 mil reais por emprestar o Christian Oliveira ao Bahia. Não é mais um negócio em definitivo. E há uma opção de compra estipulada neste novo contrato, que é de 4 milhões de dólares. Se lá em dezembro de 2026 o Bahia quiser comprar o Christian Oliveira do Grêmio, o valor já está estipulado, 4 milhões de dólares. O Grêmio vai perder um pouco menos, Debona, nesta negociação, se ele for comprado pelo Bahia, caso ele fosse comprado imediatamente nessa primeira sinalização, que era de 3 milhões de dólares. Mas o Grêmio precisa contar que o Christian Oliveira vá bem no Bahia e o Bahia queira comprar o jogador. Pode acontecer porque tem uma Copa do Mundo pela frente, mas a informação que eu tenho, Debona, de pessoas próximas ao Christian Oliveira é de que ele já tem um indicativo de que ele não deve ir para a Copa do Mundo do ano que vem. Bahia... Tá aí, rapaziada. Christian Oliveira com a situação extremamente bem encaminhada com o Bahia. Novamente, eu vou falar sobre questões mercadológicas, né? Em termos financeiros, o Bahia meio que se protege. É uma aposta, é uma contratação que tem risco, mas não é uma movimentação financeira impactante. O Bahia gasta a curto prazo 2 milhões de reais e aí depois pode acabar gastando mais. Na pior das hipóteses, ele não rende o que se imagina, não rende o que se espera. O Bahia vai ter o gasto do salário, evidentemente, né, obviamente, e vai ter esse gasto de 2 milhões de reais. No caso inverso, motivado para ir para uma Copa do Mundo, conseguindo se encaixar dentro do nosso esquema, rendendo no bom nível que ele demonstrou no Los Angeles FC, o Bahia vai acabar indo adiante para adquirir no definitivo e aí vai gastar mais 20 milhões de reais nessa transação. O Bahia se protege, o Bahia tem resguardo, o Bahia vai pagar um pouco só a mais do que o Nacional do Uruguai iria pagar, né? E não vai se arriscar tanto no negócio. Acho que o modelo de negócio é bom. Se vai funcionar na prática, o campo que vai dizer. Kiki Oliveira tem condições de dar a volta por cima aqui ainda. Já demonstrou isso na sua trajetória como atleta. Mas vai depender dele. Tem uma Copa do Mundo para poder disputar. E ele está frequentemente na lista de Bielsa. Então vai depender dele. Vamos aguardar o desdobramento dessa história, mas aí detalhes importantes e novos para você, torcedor tricolor que nos acompanha. O que você acha? O que você imagina? O que você espera? Fala para mim nos comentários. E não esquece de baixar o aplicativo da Nuve, o Nuve App, e utilizar o cupom SOUBAHIA para você ganhar uma camisa oficial do Esquadrão de Aço. E ainda ganhar desconto na sua conta energia. Até 25% de desconto se a sua conta passa de R$200. Não vacila, não perde tempo. Baixe o aplicativo da Nuve e aproveite com a Nuve. Você só ganha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?